certo? E depois eu disponibilizo também o conteúdo gravado, tá joia? Eu não sei se já apareceu para vocês aí, a primeira página do slide. Quem oferece esse curso é a Faculdade Santa Marcelina. Para quem não conhece a fundo, né, a Faculdade Santa Marcelina faz parte da Associação Santa Marcelina, que tem sede em Roma, na Itália, mas que possui uma representação no Brasil, e a sede da Santa Marcelina Brasil fica em São Paulo. A Faculdade Santa Marcelina Muriaé fica em Minas Gerais, na cidade de Muriaé, e nesse ano a instituição completa 60 anos. Esse conteúdo é uma fração, né, e uma parte do conteúdo que é lecionado no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Santa Marcelina. O nome do nosso evento vai ser a Semana Python, e as tecnologias que a gente vai utilizar é a própria linguagem, né, Python. Aqui a gente tem a logo, e o Sublime, que vai ser o nosso editor aí para trabalhar e executar os nossos exercícios, tá bem? Então, esse primeiro conteúdo aqui é praticamente um tutorial, tá certo? A autoria do documento é do professor Aldeci de Almeida Fonseca, que vai lecionar nos próximos conteúdos também para vocês, tá? Ele é formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pela FAFISM, antigo nome da Faculdade Santa Marcelina, e ele também é gerente de TI do Rodoviário Líder, e além de ser especialista em desenvolvimento para a web, se não me engano, pela Estácio. E comigo, né, meu nome é Everaldo, eu atuo na coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no qual eu sou formado, possuo especialização em Desenvolvimento de Sistemas para a Internet pela Universidade Federal de Viçosa, tá bem? E nesse primeiro conteúdo, o que a gente vai ter que fazer é preparar um ambiente, né, que é o Python, e o Sublime, mais um pouquinho, a gente precisa passar pela introdução, né, do que é a linguagem, o que são as ferramentas, e um pouquinho também dessas curiosidades, tá bom? Essa é a logo do Python, e como eu já tinha dito anteriormente, é a linguagem de programação que nos últimos anos, né, vem crescendo muito em adeptos. A gente tem muito material na internet de apoio à linguagem, né? Então, se você tiver alguma dúvida, existe muito material de apoio na internet, desde o básico até o mais avançado. E é a tecnologia atualmente que mais oferece vagas de emprego. Então, quem está aí pensando em entrar para a área de tecnologia da informação, boa noite. Entendo. Boa noite. Quem pretende, então, entrar para a área de tecnologia da informação, essa é uma linguagem para ficar bastante atento, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. O Python, então, como linguagem, né, ele é uma tecnologia e não apenas uma linguagem, que foi criado no final dos anos 80 por um holandês, né? E essa tecnologia foi desenvolvida no Centro de Matemática e Tecnologia da Informação da Holanda. Surgiu, né, como um sucessor de uma linguagem de programação que se chamava ABC, e que era capaz de lidar com algumas exceções e interagir com o sistema operacional extinto chamado Amoeba, tá? E aí existe uma certa curiosidade que muitas pessoas não sabem. O nome dessa linguagem vem aí do gosto do seu criador, né, que é o Guido von Hussum, por um grupo de humoristas britânicos e que tinha um programa de TV chamado Monty Python. E aí ele decidiu homenagear o grupo, né, batizando assim a linguagem de programação do qual ele é líder. E vale ressaltar o seguinte: existem aí alguns termos que são utilizados assim, foi o criador. Não necessariamente, né? Uma equipe desenvolve a linguagem de programação.
Acontece que ele é o líder, né? E sempre esteve à frente do projeto. Então, ele é considerado o criador da linguagem Python. Esse desenvolvedor, né, holandês, o Van Hussen, ele é o principal autor do Python e o papel dele central, né, e continua à frente do Python, muito mais no sentido de para qual direção vai. E ele a gente pode dizer que foi muito bem sucedido nessa função, porque completando aí 32 anos a linguagem de programação, ela evoluiu, ao contrário de muitas outras linguagens de programação que perderam espaço no mercado, né? O Python cresceu e vem crescendo e hoje é a linguagem do momento. O Python ele é uma linguagem de programação interpretada, e isso vale ressaltar. Existem algumas diferenças entre linguagens de programação. Uma linguagem de programação compilada, que é o que a gente tem por hábito de conhecer mais próximo, né? Uma linguagem de programação que é compilada, ela gera um documento executável. Você desenvolve um projeto, gera um documento executável, que é um arquivo, né, com uma determinada extensão. Antes, no Windows, ele era um documento exe, que era um documento que você clica 2 vezes e ele executa, né? Todo o código-fonte ele é transformado em zeros e uns, em linguagem binária. No caso do Python, ele funciona de maneira um pouquinho diferente. Ele é uma linguagem de programação interpretada, ou seja, você não compila o projeto todo e você pode trabalhar de maneira modularizada. Numa linguagem que é compilada, se você tiver um erro de digitação, o seu projeto não roda. Numa linguagem interpretada, só aquele arquivo, aquele trecho do projeto, ele fica indisponível, tá certo? O Python então uma linguagem interpretada em tempo de execução. Enquanto você bota o projeto para executar, ele transforma esse código-fonte em zeros e uns, né? Ou seja, em linguagem de máquina, e executa as instruções que o desenvolvedor programou. Existe também uma filosofia, né, que enfatiza a sintaxe, favorecendo que o código seja o mais legível possível. Algumas linguagens de programação são muito complicadas e no Python tudo é muito direto. Uma outra característica da linguagem é que ela é free, você pode baixar, desenvolver a sua aplicação com ela, né? Seja ela, pode desenvolver um aplicativo, um site, um programa que vai rodar no computador do usuário, enfim, e explorar comercialmente esse seu produto sem ter que pagar direitos ou ter que pagar royalties para a detentora, que é a própria Python, né? Atualmente, a linguagem é gerenciada pela Python Software Foundation, que é uma empresa gerida, né, e quem está à frente é o próprio fundador da linguagem. Possui uma licença de código aberto, isso significa que você pode baixar a linguagem, acrescentar funcionalidades nela, ter sua própria versão do Python sem ter que pagar direitos por isso. Você pode, tem todas essas vantagens, tá? Existe um documento no site da Python Software Foundation. Quem tiver curiosidade de saber qual é o direito de utilização da linguagem, é só ir lá e baixar. É uma linguagem que a gente chama de multiparadigma, porque existem paradigmas de programação. O mais conhecido, né, é o paradigma de programação orientado a objetos. E o Python tem como característica o seguinte: ele suporta, além da programação orientada a objetos, a programação imperativa, né, que é em menor escala uma programação funcional ou uma programação estruturada. Então ela é muito flexível e por isso que a gente diz. Da mesma forma que você consegue desenvolver exemplos muito simples, você consegue desenvolver um sistema operacional utilizando Python, tá? É uma linguagem interpretada, só detalhando o que né? Tem seus códigos-fontes transformados em uma linguagem intermediária, que vai ser interpretada por uma máquina virtual dessa linguagem quando o programa for executado. Então ele traz todas as vantagens das outras linguagens de programação
como por exemplo o Java, que é uma linguagem também orientada a objetos, multiparadigma, e que utiliza uma máquina virtual. A diferença do Python para o Java é que a máquina virtual é muito menor, né, e pesa muito menos no sistema operacional. Tanto que você pode ter o Python instalado no seu celular e ele vai rodar de maneira muito leve. Ele funciona no Windows, funciona no Linux, funciona em dispositivos móveis e por aí vai, tá? Uma coisa que todas as linguagens de programação têm é a tipagem, que é a declaração de tipo de dados. Alguns a gente sabe, né, que a gente chama de tipos primitivos. O que seria um tipo de dados, né? Por exemplo, quando você vai lidar com um nome, você está trabalhando com um tipo de dado que é texto. Quando você trabalha, por exemplo, com a idade, né, de uma pessoa, é um valor do tipo inteiro. Tudo isso tem a ver com tipagem de dados, e a tipagem de dados do Python é uma tipagem forte, né? Significa que o próprio interpretador do Python define o tipo de dados que uma variável recebe, sem a necessidade de a gente fazer a declaração desse tipo de dado, tá bom? No cenário atual do Python, o que a gente tem como tecnologias, né, que ele é multiplataforma. Eu estou aqui utilizando o Ubuntu Linux. Quem estiver utilizando aí o Linux pode instalar essa versão. Ou quem estiver utilizando o Windows, ele ainda é mais fácil, né? Porque você vai simplesmente baixar o executável e rodar. Eu já vi que tem uma pergunta ali se vai ser necessário baixar o Python. Daqui a pouquinho aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Esse é um tutorial de instalação do Python. Eu vou mostrar o link para vocês baixarem lá, tá bom? Ele pode ser utilizado, o Python, para desenvolver pequenas aplicações ou protótipos, mas escala também para desenvolver sistemas e programas mais robustos, que vão consumir mais recursos, tá? Ele já vem com um conjunto de ferramentas para interface gráfica. Infelizmente, a gente não vai passar por isso, porque demandaria muito mais tempo para a gente trabalhar com interface gráfica, então a gente vai trabalhar muito mais o conceito da lógica de programação e da sintaxe do Python nesse curso. E ele interage muito bem, e por trabalhar com máquina virtual, ele pode ser considerado, né, e pode trabalhar diretamente em qualquer sistema operacional com os recursos do sistema, tá? Então, para quem já está um pouquinho ansioso aí, a gente vai fazer a instalação do Python. Para isso, eu vou deixar aí como atividade posterior. A gente tem pouco tempo para o curso, então vocês vão acessar esse link aqui, ó, que é o www.python.org, ou clica aqui diretamente nesse link e vão cair nesse site aqui, ó, do Python, tá? Vocês vão ali em Downloads, depois de ir em Downloads, vocês vão baixar o instalador. Só clicar em Downloads e confirmar o download ali, tá? Ele vai baixar no seu sistema operacional, vai ficar provavelmente na pasta de Downloads. Você vai lá e dá 2 cliques no instalador do Python, ele vai abrir essa interface aqui, ó, tá bom? Nessa interface, a primeira coisa que vocês vão fazer é marcar essa opção aqui, que é adicionar a biblioteca 3.7 ou 3.8, a mais atualizada que tiver aí no caminho do sistema operacional, tá? E depois de marcar essa opção, vocês vão vir aqui nessa primeira opção, ó, que é o Install Now, que é para fazer a instalação agora do Python no sistema operacional, nesse caso aqui no Windows, tá bom? Então, passada essa etapa aqui, de marcar a opção de instalar a biblioteca do Python e fazer a instalação, ele vai mostrar uma tela, né, com todos os recursos da biblioteca sendo, então, instalados no computador, com essa barra de progresso. Assim que essa instalação for concluída, e é uma instalação bem pequena, tá? Vocês vão ver essa tela de que foi executada aí com sucesso, de que foi instalado o Python para o DOS, no caso do Windows, tá? E depois dessa tela sendo exibida aqui, de que o Python foi instalado, é só clicar no botãozinho fechar, tá bom?
como que vocês vão testar se o Python já foi realmente instalado no Windows? Vocês vão no menu iniciar do Windows, né? Antigo menu iniciar do Windows, e vão pesquisar pelo CMD, que é o prompt de comando do Windows. Aquela telinha preta, onde até mesmo os nossos exemplos vão ser executados, tá bom? Então vão procurar pelo prompt de comando, vão abrir o prompt de comando e vão dar o seguinte comando lá, ó, Python --version. Esse comando Python --version, se tiver tudo configurado direitinho aí, ele vai mostrar o seguinte, ó. Ele vai mostrar na linha de baixo Python, e aí vai mostrar qual a versão que está instalada no seu computador. Geralmente aí, Python 3.8.1 foi na época que foi instalado aqui, né, no computador do Aldeci. Eu estou trabalhando até com uma versão um pouquinho mais antiga, que é a versão 3.7, mas que não vai interferir nos nossos exemplos, tá bom? Então, esse passo a passo concluído, vocês já vão ter o Python instalado no Windows. E a gente vai utilizar aqui um editor muito simples e também muito robusto, que é o Sublime, e que a gente tem um tutorial aqui, passo a passo também, para fazer a instalação dele no Windows, tá bom? O Sublime, ele é um editor de texto utilizado e vem crescendo muito, ele é amplamente utilizado. Você pode desenvolver praticamente qualquer linguagem com Sublime, desenvolver para o React, desenvolver PHP, desenvolver, enfim, uma infinidade de linguagens, e ele integra com a linguagem Python para que a gente possa executar os nossos exercícios diretamente no Sublime, tá bem? Então, como que vocês vão, só dando um contextozinho rápido aí, as IDEs para o Python possuem funcionalidades bem parecidas, né? Então a gente vai optar por utilizar o Sublime, porque ele tem alguns plugins aí que vão ajudar a gente, tá? Uma curiosidade, né? O Sublime foi desenvolvido na linguagem Python e foi feito para ser bem simples. Ele é um editor fácil de usar e que tem algumas funcionalidades que podem aí ser adicionadas para complementar o uso. Então, do site oficial, vocês vão baixar o Sublime, tá? Que é www.sublimetext.com, ou pode clicar diretamente nesse link. Ele detecta já, o site detecta qual é o seu sistema operacional. Geralmente eu vou baixar ali para o Windows. Esse foi o exemplo que apareceu para mim. Tem como baixar e instalar para o Linux. Vocês vão baixar e instalar para o Windows ou para qual sistema operacional estiverem utilizando, tá bom? Assim que clicar ali em install, ele vai fazer o download do instalador. De novo, você vai voltar na pastinha de downloads, dá 2 cliques lá no documento executável, e assim que o Sublime for executado, você vai ver uma interface muito parecida com essa aqui, tá bom? Ele abre uma telinha preta com um menu em cima, e nesse menu aqui a gente vai utilizar daqui a pouco para fazer a integração entre o Sublime e o Python, tá certo? Só da questão de funcionalidades, né? Isso aqui eu vou passar bem rápido mesmo, porque a gente vai aprender isso aqui na prática. Ele vai abrir um menu de opção, onde permite abrir o console e localizar algum texto. Existe aí uma marcação de linha e de coluna, que ele sempre vai mostrar qual linha e qual coluna o cursor está posicionado, para a gente não ficar perdido ali na hora da digitação. Tab size é o tamanho de tabulação que a gente dá para fazer a indentação de código, e a gente tem a funcionalidade também de selecionar qual linguagem de programação. Como ele é um editor multilinguagem, a gente pode utilizar várias linguagens aí, tá? Entre outras funcionalidades, quando a gente está com o Sublime aberto e tem vários arquivos, você pode utilizar o Ctrl P e ele vai te mostrar uma lista assim, ó, de todos os documentos que tem aberto. Isso é bastante útil quando você tem, por exemplo, 20, 30 arquivos abertos ao mesmo tempo, para poder localizar aí rapidamente onde o arquivo está aberto. Outra funcionalidade é quando a gente pressiona Ctrl Shift P, a gente pode rodar comandos diretamente aqui no terminal.
Vocês vão utilizar o CMD do Windows, eu vou utilizar o command line do Linux. Então a gente pode rodar diversos comandos diretamente por aqui, tá bom? E existe também só para constar aí, vários esquemas de cor que a gente pode utilizar. Você pode personalizar indo lá em preferências, né, ou preferences, e color scheme. Daí você vai utilizar um plano de fundo, por exemplo. Eu não vou querer trabalhar com fundo preto, quero trabalhar com fundo branco e fontes aí em escala de cinza. Você pode personalizar da maneira que quiser, tá bom? E existe ainda também algumas funcionalidades, por exemplo, a gente fazer a indentação do código automaticamente, utilizando Ctrl Shift P e dando um comando para reindentar, por exemplo, o código, tá bom? E para a gente trabalhar com a barra de lateral, né? A gente pode utilizar o project, adicionar fazer toda a gestão do projeto do lado ali, ó, com a barrinha lateral indo em projeto, adicionar pasta ou adicionar diretório, tá bom? Essa parte inicial aqui é o passo a passo da instalação do Python e da instalação do Sublime. Nesse caso aqui eu já tenho o Sublime instalado e ainda com o Python e o Sublime instalados não são suficientes para a gente executar os nossos projetos diretamente aqui. Por isso, então, que a gente vai passar para o conteúdo do que eu dividi como aula 2, para a gente fazer esse passo a passo aí de integrar o Sublime com o Python, tá bem? Eu vou só parar a gravação para a gente conseguir quebrar